Isso. Agora tá gravando aí, turma. Boa tarde aí a todos. Vamos para mais uma aula aí da UC de Leitura e Comunicação. Essa é a penúltima, pessoal. Aí na próxima aula aí, eu vou deixar o tempo aí que a gente tem aí disponível da próxima aula. Não vou lançar nenhum conteúdo novo, vou deixar aí esse tempo para vocês aí tiverem que fazer uma atividade, tiver pendente aí, eu oportunizo para vocês entregarem aí as atividades. Bom? Eles ficarem tranquilo aí, aproveitar o tempo e já responde aí. Bom, pessoal, hoje eu quero falar algumas coisas aí mais rápidas aí, sobre argumentação, né? Que é uma coisa que vocês precisam, né? Precisam ter aí, treinar bastante, né? Questão de argumentação, isso já vou antecipar, questão de leitura, né, pessoal, argumentar exercitar isso toda vez, né? Por exemplo, quem já não vai argumentar, por exemplo, coisas até mais simples, né? Como os grupos de WhatsApp entre amigos, né, aquela discussão, né, aquele debate saudável, né, o pessoal vai discutir, somente futebol, né, e política, né, hoje tá, o pessoal até briga feia aí, né, até briga com a família aí, questão disso. Tem argumentação, né, e, por exemplo, vocês aí no profissional, no âmbito profissional, vocês precisam aí, por exemplo, para, caso vou, por exemplo, sugerir uma melhoria de processo, né, para um supervisor aí, para uma chefia, vocês precisam então ter argumentos, né, ter argumentos, por exemplo, técnicos, né? Então você precisa saber, por exemplo, sobre a melhoria que você quer implantar, né? Sobre, sei lá, uma melhoria através, por exemplo, de forma como as pessoas operam, máquinas novas, né? Então você tem que saber argumentar, né? Como isso vai influenciar, principalmente no financeiro, né? Pessoal da indústria, né, pessoal? Ninguém entra, vamos dizer, para perder. Então, o principal argumento é o financeiro, né? E principalmente você fala que um investimento é caro, mas você fala que em tanto tempo, com a questão de produtividade, tal investimento se paga em tanto tempo. Então, para você ter esses argumentos, você precisa, então, ter um bom nível de conhecimento, né? Conhecimento técnico, conhecimento de fala, de escrita, né? Uma vez que você pode fazer isso tanto na forma escrita, na forma verbal, né? Você vai mostrar uns slides para o seu supervisor e para o seu superior, você tem que ter essas argumentações. E a gente tem algumas formas aí de se argumentar. Bom, pessoal, e também eu vou falar sobre pesquisa também bibliográfica, que também entra nessa parte de argumentação, né? Porque muita coisa que a gente tem na indústria aí é fruto de pesquisa, principalmente científica, né? Os artigos, né? Estudos de caso aí, né, estudos de sucesso aí nas principais empresas, Brasil e mundo afora. Eu já iniciar, pessoal, passar um vídeo aí da indústria, a gente inicia logo em seguida aí. Agora a gente chegou na parte onde o gás vai parar dentro do botijão. Essa máquina aqui se chama carrossel. Nem preciso explicar o porquê do nome, né? Como o processo aqui envolve gás e algum resíduo pode escapar, a gente não pode chegar lá perto com a nossa câmera nem com o microfone. Então eu vou usar um celular deles que é especial, que não gera nenhum tipo de faísca. O processo é automático. Primeiro vai uma carga mais forte, que enche a maior parte do botijão, e depois vem um enchimento mais fino, que vai devagar até completar 13 quilos. Duvido que você tenha visto algo parecido com isso antes, hein? Saindo do carrossel, uma segunda balança vai conferir se o peso está certo. Tem que ter 13 quilos e a máquina tem uma tolerância de só 150 gramas. Mais ou menos que isso, o botijão sai da fila e vai para uma parte que se chama tira e põe. Se tiver mais que 13 quilos, o operador tira. Se tiver faltando, ele põe. Me disseram que se eu passar por um treinamento aqui, eu posso mexer nessa máquina, hein? Só que a gente tá falando aqui como é que coloca o gás e esquecendo de falar de onde vem o gás, né? Ele vem por esses dutos direto das fornecedoras de gás e é armazenado nesses tanques. O que a gente chama de gás de cozinha tem o nome certo de GLP, que é a sigla para gás liquefeito de petróleo. Ele tem esse nome porque vem do petróleo, assim como a gasolina e o diesel, e porque dentro do botijão ele está no estado líquido. É por isso que o botijão e esses tanques precisam ser tão reforçados. Inclusive, olha que legal que você não deve ter visto em lugar nenhum. Aqui eles têm um equipamento que se chama termodensímetro, para medir a densidade do GLP. Então ele fica sob pressão e você consegue ver o gás liquefeito
perfeito. E ele só vai virar gás mesmo, passar para o estado gasoso, na hora de abastecer o nosso fogão. Aqui eles têm uma reserva de 6 tanques com 50 toneladas cada, mais 2 tanques com 120 toneladas de GLP. Então vamos lá, pessoal. Compartilhar aí de novo. Ah, bom, eu falei, né, no nosso dia a dia aí, né, se a gente, como profissional, a gente precisa estar sempre, por exemplo, for para fazer uma compra, melhorar um processo, ou qualquer um argumento também na área de, entre pessoas, né, você, uma reunião ali, uma coisa mais, você tem que defender ali um colega ou uma situação, você tem que ter a questão da argumentação, né, pessoal? Então, a argumentação é um recurso, né, quando a gente pretende, então, influenciar, né, a opinião ou o comportamento de outra pessoa. Hoje a gente tem a onda aí dos influencers, dos coaches, né? Os influencers e os coaches, nada mais do que isso, pessoal. Eles têm técnicas de argumentação e de persuasão, de persuadir, convencer, né? Então, geralmente, alguns influencers, eles, é, um problema foi influenciam você a ter um estilo de vida que ele leva, né? Ou ele ele estimula você a comprar um certo produto, né? Que ele faz uma propaganda, né? Que antigamente a força da propaganda, né? Da publicidade era pela TV, né? Então a gente tinha aquelas publicidades bem criativas, né? Aquelas propagandas criativas, geravam até muito dinheiro, né? Só que aí o pessoal foi vendo que foi tendo a migração, né? O pessoal foi saindo da TV, né? Então hoje é mais o pessoal mais velho, poucos que ainda têm a audiência da TV, foi migrando para a internet, né? Aí foram vendo, então, que o pessoal do marketing, hoje tem os influencers, né? Esse pessoal aí que tem seguidores, né? Muitos seguidores, eles enxergam esse pessoal aí, né? As grandes empresas, como uma boa forma de se propagar, né? De fazer uma propaganda sem gastar muito e ter um ótimo retorno, né? Então, geralmente, eles olham muito por isso, né? Então, você, por exemplo, aí o tablet aí, né? Você coloca aí na mão de um influencer, ele vai fazer a propaganda daquele tablet e ali vai convencer os seus seguidores, então, de certa forma, que aquele produto é bom, é positivo, e vai comprar aquele produto. Então, isso é uma forma de persuasão, né? Os coaches também, né? E os coaches vão pela questão mais motivacional, né? O pessoal, eles utilizam a argumentação com forma de argumentar, por exemplo, levantar autoestima, convencer você de que você tá pobre, pode ser rico, enfim, vários tipos de convencimento, mas a questão mais moral, ética, né? Do dia a dia da pessoa, né? Ah, e, por exemplo, na parte científica, né, na área acadêmica, na área, por exemplo, do trabalho, pessoal, aí a gente tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, criteriosos, mais rigorosos, né, do que em relação, por exemplo, à parte mais informal, por exemplo, influências, os coaches, porque é uma coisa, vamos dizer assim, o ambiente é mais sério, exige mais atenção. Então, dependendo, você não pode argumentar de qualquer forma, de qualquer jeito. Você precisa se embasar bem, né? Você precisa embasar bem, ter uma boa base de argumentação para poder convencer uma pessoa, principalmente se for uma pessoa que é num nível hierárquico superior, né? Até um próprio colega, né? Por exemplo, sobre o uso de EPI, né? Você convence uma pessoa a usar EPI, se você tiver bons argumentos, você convence a pessoa a usar um EPI, né? Corretamente, né, para a questão de evitar um acidente até mais grave. Ou, como falei, né, no começo da aula, se você quer tá trabalhando há muito tempo numa linha de produção e quer tentar melhorar ele ali, né, e tem até uma coisa já em mente, aí você começa a meio que fazer um projeto, né, meio que a projetar ali uma melhoria no processo, né, no maquinário, você então vai criando seus argumentos ali, né, os argumentos técnicos ali, técnicos, financeiros, né, para poder convencer, por exemplo, o pessoal da área a fazer uma mudança, seja de layout, seja mudança da máquina, seja uma otimização da própria máquina, né, enfim, os próprios operadores para poder ver, você enxergou isso. Então, para você conseguir ter um sucesso, né, nessa sua empreitada, você tem que ter um bom argumento, né, uma boa argumentação.
Bom, um exemplo aí, né? O exemplo é o Bill Gates, né? Quando ele foi fazer o Windows, né? Que ele argumentou, ele fez de tudo, né? Ninguém dava nada por ele ali, ele conseguiu o seu feito, né? O pessoal, o dono da Honda, né? Que ele teve a ideia da bicicleta motorizada, né? Que é um protótipo da moto. O pessoal da Toyota não acreditou na ideia dele, né? Meio que foi satirizado. Então ele mesmo fez, criou, né? E então tem a Honda, né? Hoje, então a marca Honda de moto foi por uma própria, vamos dizer, execução da ideia dele, né? Ele mesmo se argumentou que ele pode, né? Podia fazer. Então isso é uma forma. Você tem que saber argumentar para poder ganhar ali um público ali, né? Ninguém de vocês já ouviu falar daquele programa Shark Tank que passa falar o Shark O Tank? Shark Tank? Já. Eu já. Quem já assistiu aí sabe que ali você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia ali de uma empresa, uma ideia de alguma ideia, algum produto, um protótipo de algo, um serviço. Aí você vai estar junto com aquele pessoal ali, que é vamos dizer, os grandes players, geralmente é o dono da Chili Beans, é o antigo dono lá da Shine Box, né? Tinham alguns outros também, da Polishop, né? O culinário da Polishop. Então, você convencia esses caras de que sua ideia ela é boa, pode dar retorno, principalmente retorno financeiro, e propõe tipo uma espécie de sociedade, né? Aí nisso, então, o cara tem que saber argumentar com os caras, porque senão ele simplesmente falar, não, não vejo retorno nisso aí, o cara olha lá, não, isso aqui não vai dar certo, e simplesmente ser chutado do programa. Então, geralmente, o pessoal que não tinha bons argumentos ali, né, simplesmente ignorados. Os caras que tinham já os melhores argumentos, você podia até ver que o produto não era lá aquela coisa, mas o cara tinha um convencimento tão bom, uma argumentação tão boa, conseguia convencer os caras a comprar a ideia dele, né? Então, isso é questão de ter a boa argumentação. Bom, aí das técnicas que a gente tem aí, pessoal, das técnicas de argumentação, a gente tem então a por citação, né? Quando você argumenta citando uma pessoa, geralmente uma pessoa que tem autoridade em determinado assunto, uma pessoa de renome, né? Então, se você cita uma pessoa, por exemplo, aqui no caso o Piaget, né, que é da área de pedagogia, né, um grande estudioso, um pensador da área da pedagogia, né? Tem a argumentação também por comprovação. Aí você utiliza estudos, né, feitos por outras pessoas, dados estatísticos. Você mesmo faz seu estudo estatístico e faz essa argumentação por comprovação estatística, né? Essa questão da estatística também, né, pessoal? Saber bem o que você está lidando ali, né? Como fazer estatística, né? E saber argumentar bem, porque um dos problemas da estatística é você tem os números ali, mas não saber interpretá-los corretamente. Aí você pode gerar, então, resultados, vamos dizer assim, errôneos, né? Ou não chegar realmente naquilo que se pretende. E outro tipo de argumentação, pessoal, é por raciocínio lógico, né? Que é utilizar as relações de causa e efeito, né? Então, usar o raciocínio lógico, que porventura é uma das UCs aí que a gente tem, um dos finais desse módulo de trabalho, que chama raciocínio lógico e análise de dados, né? Então a gente tem um exemplo aí por argumento lógico. Olha lá, o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil, assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propagandas para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade de cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, aqui, pessoal, é um argumento dessa pessoa, né? No caso aí, é o autor desse trecho aí, ele está argumentando, utilizando um raciocínio lógico, porque, por exemplo, não se pode ter problema, questão de publicidade do cigarro, né? Já que há outras formas de fumo, como, por exemplo, maconha, crack ou heroína, também, né? Totalmente proibido, então, por que não o do fumo, né? Então, isso é uma forma de argumentar utilizando o raciocínio lógico. E também, pessoal, é, isso aqui também, se for principalmente de forma escrita, né, não esquecemos da pontuação, né? Escrever de forma correta, né? Que uma forma errada você escreve, você sim, muda todo o sentido da frase, né? Bom, aí o outro tema aí também, pessoal, que também ajuda nessa questão até da própria argumentação, é a pesquisa bibliográfica, né? Então, você vai pesquisar sobre um assunto, né?
Você precisa fazer, então, a chamada pesquisa bibliográfica. Você vai fazer uma pesquisa, né, usando de fontes, né, como, por exemplo, livros, artigos, né, periódicos, né, jornais, enfim, qualquer fonte que seja confiável, minimamente confiável para você gerar essa pesquisa, né? Então, a pesquisa em si, então, ela é o levantamento de um determinado tema, né? Você delimita o seu tema ali, que vai estudar, e recolhe as informações que, com base em dados nacionais e internacionais. Então, nessas bases de dados, pessoal, a gente tem como eu falei, os artigos de revistas, livros, né, teses, né, dissertações de mestrado, os documentos. Então, antes de iniciar qualquer pesquisa, pessoal, a gente tem que ter claro qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo ali final do meu estudo que eu quero atingir, né? Então, delimitando, a gente pode melhorar a busca por informações, né? Então, tem como falar, eu quero pesquisar um tema bem genérico, tem como, que é um tema bem amplo. Então, se você delimitar, falar, eu quero mais ou menos isso aqui, você delimita, você afunila o que você quer fazer. E antigamente, né, pessoal, a gente então tinha as inúmeras bibliotecas, né, espalhadas aí, as públicas, né, das universidades espalhadas, né, em todo lugar aí no Brasil, no mundo, né, só que com o tempo aí, né, os livros, né, foram começando a migrar para o digital, e hoje a gente tem esses acervos digital, né, então a gente consegue acessar aí tudo de forma digital e até de forma gratuita, né. Então, elas podem ser feitas, pessoal, por diversas formas. Então, pode ser assunto, autor, veículos. Ó. Tem um exemplo aqui, ó, que geralmente, pessoal, na nossa língua, né, portuguesa, tem muita, é uma ampla, só que em inglês ainda é maior. As pesquisas em português é uma pontinha do iceberg. Por exemplo, quer fazer uma pesquisa mais ampla em qualquer área, tem que vir nesse aqui, ó, Science Direct. Você vê os artigos, está tudo aqui, ó. Então você tem que colocar tudo em inglês, né? Então aqui, ó, nas mais diferentes áreas, tá vendo? Ó, engenharia química, ciência da computação, ciências da Terra e planetária, energia, engenharia, né? Então tem das mais diversas áreas aí, ó. Ah, as mais recentes, né? O neurocomputação, então, enfim, inúmeras áreas, né? Então tá aí na Science Direct, que é a parte em inglês, que é praticamente assim, é infinito, né? Ah, muitos desses aí tem bloqueado, e quem ajuda a gente muito nessa parte, por exemplo, de desbloqueio aí, são os russos, né? Então, que ajudam bastante aí nessa questão de acesso a artigos, né? Muitos desbloqueados, né? Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem o Cielo, ó, então já vou, que é o Cielo, tem os periódicos, ah, tem o Cielo, e tem esse outro aqui também, que é o periódicos da CAPES. Também acessa aqui, ó. Muitos periódicos também se acessa aqui, né? Sendo que o mais abrangente, que o pessoal utiliza bastante, é o Science Direct. Bom, então, pessoal, na pesquisa bibliográfica, ela vai ter esse fluxograma aqui, né? Então, primeiro, delimita-se o tema. Então, qualquer trabalho, por exemplo, um TCC de faculdade, né, de ensino superior, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou até um trabalho de conclusão de uma pós-lato sensu, você tem que ter essa organização aqui, né? Então, você tem que ter o tema, o objetivo, né? O método, o desenvolvimento e a análise de informações, o síntese dessas informações e as referências bibliográficas, né? Até porque, determinado assunto aí, você vai ter N fontes, né? Então, por exemplo, um tema geral, né? Importância da matemática. É um tema específico, né? Importância da matemática no desempenho das rotinas administrativas. É um tema mais específico. Então, delimitei meu tema, né? Delimitei esse meu tema. Eu vou, então, especificar o objetivo geral e os específicos. Então, o geral, ele é claro e sucinto, né? E tem que representar o que você deseja obter como resultado. Quer chegar a tal lugar, uma meta. Já os específicos é um mais detalhado, então são os passos que você vai cumprir para chegar no seu objetivo geral. E todos devem ser representados por verbos sempre no infinitivo. Uma vez que vocês viram, vai estar dessa forma. Objetivo geral, demonstrar a importância da matemática nas rotinas administrativas, os objetivos específicos. Então tá aí, ó. Listar as principais atividades das rotinas administrativas e mostrar a aplicação da matemática em cada uma delas.
Então, listei os meus objetivos, pessoal. Listei, então, os objetivos que eu vou fazer. Coletar meus dados para aquilo que eu delimitei, né? Tanto no tema quanto no objetivo, né? Então, eu vou definir qual a metodologia que eu vou utilizar para fazer essa pesquisa. Essa metodologia, então, ela pode ser explicativa, né, meramente explicativa, bibliográfica, né, então eu vou fazer apenas uma revisão, por exemplo, chamam de estado da arte, em um determinado tema, né, então ver o que está se abordando o tema atualmente, então eu faço uma ampla pesquisa, uma pesquisa bem ampla, seguindo alguns critérios, a documental, né, meio que essa documental aí geralmente é para uma empresa ou para um sistema de pesquisa e desenvolvimento, experimental de levantamento, experimental, né, de levantamento, a exploratória, né, a descritiva, o estudo de caso, né, a pesquisa de ação e a pesquisa de campo, né. Então, nessa pesquisa de campo, né, pessoal, você, como faz, você vai estar observando os fatos e fenômenos de forma natural, como eles realmente ocorrem. Então, é trabalho de campo, você vai fazer fora, né. Então, como o próprio nome indica, ele vai a campo, então testa o público-alvo e aplica a pesquisa, que pode ser quantitativa ou qualitativa, né? Então, quando essa pesquisa ela é quantitativa, ele vai considerar os números, né? Então, em quantidade, né? Por meio dessa pesquisa para fazer a análise, ele não considerar a complexidade dos aspectos sociais, né? Por exemplo. E na pesquisa qualitativa, né, eles não são mensuráveis e proporcionam a compreensão do contexto do tema em questão, né? Então, após a seleção do meta, é que você então inicia o desenvolvimento do texto, né? Onde você vai efetuar as pesquisas bibliográficas ou inserir as citações dos autores consultados, né? Então, para análise das informações, você terá que tabular as pesquisas realizadas a partir dos dados obtidos. Então, você faz uma análise e chega então a uma conclusão, né? Então, esse tabular aí, né, pessoal, realmente não fala colocar em forma de tabelas, gráficos, né? Então, tudo aquilo que você coletou de informação, né, é, fez ali vamos dizer assim, né, manipulação não é o nome mais adequado, mas você fez os cálculos ali, né, fez a análise, chega a um resultado, né? Então, se você chega ali a uma conclusão. Então, a síntese é quando você coleta, seleciona as informações e sintetiza, ou seja, faz um resumo. E já a análise é quando você utiliza os dados, né, explorados no resumo e elabora, então, uma nova composição, né, uma associação, então, com a impressão do autor. E sempre, né, pessoal, que fazer essa pesquisa, a gente tem que anotar as referências, né, até pela questão de plágio, né? Então, qualquer coisa que você escreve ali, seja num texto, por mais que você coloque com suas palavras ali, mas partiu de uma fonte, você chegou em uma fonte e pegou as ideias ali e resumiu. Então, você tem que colocar qual é a referência, né? Para não ter questão, por exemplo, de plágio, né? Muitas vezes aí cai em problema de plágio por não ter as devidas citações, né? E para isso, pessoal, faz tudo padronizado. A gente utiliza então a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que tem aí, se você for buscar, tem aí pesquisar, né, a ABNT Normas Técnicas, por exemplo, para redação científica, só ver aqui, ó, é, umas técnicas, aqui, redação científica. Ó, no gov.br tem, pode colocar normas ABNT também, ó. Ó, aqui já fala, né? Ó, a gente fala, ó, formatação de texto, como deve ser. Também, pessoal, só mostrar uma coisa que é fruto também dessa parte da pesquisa científica, que foi a descoberta da BMW do seu farol a laser, né? Foi, que hoje é amplamente utilizado, né? Só, isso eu acho que é um material para vocês rapidinho.
rapidinho aqui, pessoal. Só compartilhar aqui, a gente já parte aí para o final. Então, aqui, pessoal, são os dois inventores do laser light da BMW, né? Então, fruto de pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento na BMW, né? Lá na matriz alemã. Os doutores, então, Abdel Malek e Hanafi, o doutor Helmut Scherder, eles desenvolveram uma fonte de luz branca, né? Com um brilho intenso baseado em laser, né? Então, a partir do laser, da fonte de laser. Então, o que que era? Era encontrar um bom nível de visibilidade, né? Já que os faróis era para aumentar o alcance dos faróis que tem hoje, né? Mesmo o farol de xenônio tendo uma boa iluminação, mas o laser ele é bem mais, ele é bem mais amplo e utiliza bem menos espaço de fonte, né? Então, por exemplo, usando luz a laser para realçar a luz alta, atingiram um alcance muito maior do que a luz de LED, ou seja, se a luz de LED, então, tinha um alcance tal, a luz a laser alcançava 600 metros, então um alcance muito maior. Tá? Entanto que em 2014, o i8, né, o BMW 8, foi o primeiro veículo, então, de produção e equipado com essas novas luzes, né? E os faróis a laser, então, ele ocupa menos espaço do que os faróis atuais. Então, eles viram, então, até a questão de tamanho, né? Então, hoje os faróis, mesmo dos carros, são bem pequenininhos, praticamente uma plaquinha. Os faróis de LED não é uma plaquinha de LED, visto que antigamente eram uns projetores enormes, grandes, e foi evoluindo para uma coisa bem menor. E eles utilizam, então, 30% menos energia do que as luzes de LED. Então, tudo isso, pessoal, fruto de pesquisa e desenvolvimento. É, as indústrias aqui no Brasil ainda não enxergam tanto, né? Agora que elas estão começando a ver essa questão da pesquisa e desenvolvimento. Muitas indústrias aí, maiores, principalmente as multinacionais, têm uma parte P&D. Então, pessoal, o pessoal fala, né, estudar para quê, né? Então, sempre se reciclar, é, vou fazer um mestrado, fazer um doutorado para quê, né? Então, sempre tem um motivo aí, pessoal. Então, é, não é de todo, não é de todo inútil, não. Tem um porquê, né? Então, por exemplo, essas grandes ideias aí, por exemplo, vêm das áreas de pesquisa e desenvolvimento. Muita coisa que a gente utiliza na automotiva vem do pessoal da Fórmula 1. São o pessoal aí que tem nível mestre, doutores ali, são um nível altíssimo. Tanto que o salário deles ali é na casa mesmo de milhões de dólares, né? Milhões de euros, né? Então, são pessoas que são muito bem qualificadas e então recebem muito bem para isso. Então, a área científica, pessoal, não é, vamos dizer, não é coisa inútil que a gente vê, não. A gente vê coisas úteis aí que vem para o nosso dia a dia também. Então, aqui é só ver se mostra aqui, ó, só a questão do laser light aqui se mostra certinho. Ok, pessoal, era mais para falar isso aí mesmo com vocês aí. Por hoje aí é só. Alguém quer falar alguma coisa aí? Tem um questionamento aí?
Ai, professor, acho que ninguém quer falar nada, não. Tá tranquilo. Tranquilo? De boa. Todo mundo entendeu? Certinho. Ansiosos para o próximo capítulo. Amanhã tem de novo? Amanhã não, amanhã eu vou deixar aí o tempo para quem está devendo superação aí, né? Atividade para poder fazer, certo? Quem tiver aí, né? Vou deixar o tempo aí disponível para vocês fazer, já que é o último dia aí da unidade curricular, né? Amanhã, não é sexta, não? Não, vai até sexta, né? Mas a aula aqui eu não só vou ter amanhã, né? Ah, sim. Aí você vai. Aí não vai frisar, não. Porque ela Não, mandou lá não. ela mandou no WhatsApp, né? Que ia ter aula amanhã também. Não, mas é porque ela acompanha aqui a agenda, sim. né? Então aí ela manda porque ela precisa mesmo mandar isso aí para um alerta, como um alerta para vocês mesmo. De Aí não, qualquer forma aqui eu vou deixar disponível, né? Faço aí aí as não outras precisa, turmas. não, né? De se reunir aqui para reunião. Não, não precisa não, mas se vocês quiserem usar o tempo que vocês ficam com o tempo disponível aí para poder fazer atividade, podem utilizar o tempo para isso aí. A gente já tá terminando, amanhã a gente posta tudo. Tranquilo então, pessoal. Eu deixo o tempo aí caso quiser tiver alguma dúvida, um questionamento aí, pode entrar em contato aí. De qualquer forma, eu fico online aí para Nossa, certinho. disponibilidade. Certinho, pessoal? Então, bom, pelo menos a aula foi produtiva aí, pessoal. Ninguém dormiu aí, ou senão fingiu muito bem, né? Então, Não, de ninguém parabéns dormiu. aí, viu? Ninguém dormiu, não. Tá certo, pessoal. Isso aí, turma. Então, boa tarde a todos aí. Boa Com Deus e tarde. até a próxima. Com Deus. Tchau.